Finalizou? Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, os mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E hoje o detalhe é o seguinte, eu acho que você sabe de quem é esse jargão, e essa pessoa tá aqui hoje, porque ele vai contar todos os detalhes sobre a clínica que vai acontecer em Santos, do dia 18 ao dia 20, 19, lá 18. 18 ao dia 20 de julho, no Clube Brasil. Então, for você que é atleta, a partir dos 11 anos, só tem 25 vagas. Corre que a gente vai falar sobre essa clínica. Ou para você que é professor, técnico, também dá para você lá presenciar e ver essa metodologia dele. Márcio Latuf, muito obrigado pela presença, Márcio. Valeu, Renato. Obrigado aí o pessoal da Natação Criativa. Um prazer estar aqui conversando com vocês sobre natação, aquela coisa que eu amo. E essa clínica aí vão ter vários profissionais, um deles um psicólogo aí que vivenciou dentro da piscina como atleta, depois como técnico e agora ali nesses bastidores, Lula Feijó, que é presença VIP nesse podcast, hein, Lula? Sim, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar com esse garotão aí que treinou com a gente lá na Hebraica. E vamos falar um pouco sobre treinamento mental. É um prazer eu estar aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre a importância da clínica para você que é atleta, professor, técnico, para que existem essas clínicas que a gente trouxe lá de fora, importou, mas qual que é a importância disso? Hoje a gente vai saber tudo sobre isso, mas antes vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote, materiais de natação que te auxilia aí, tenho certeza que o Márcio Latuf vai utilizar esses materiais lá na clínica dele, nadadeira, snorkel, palmar, auxilia aí no dia a dia, tanto do atleta quanto do técnico. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, tudo com certificado. O aplicativo da SwimTrack que monitora a evolução do seu aluno, do seu atleta, faz avaliações pedagógicas, aeróbica, anaeróbica. Confere lá no site da SwimTrack. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou. E a Raizo, nova metodologia do mercado, com preço super acessível, 50% mais barato que a concorrência, e trabalha gamificação. Mas vamos deixar de papo, Márcio, vamos falar para o nosso público qual que é a importância dessas clínicas, seja para atleta, professor ou técnico. É um projeto que já está há muito tempo no meu caderninho lá, né? Eu queria fazer uma clínica porque eu sempre fui chamado para fazer fora. Eu queria fazer uma clínica dentro da minha casa, que hoje é o Brasil Futebol Clube. Eu acho que é importante, é muito importante você saber ou observar novas metodologias, né, de treinamento. Eu acho que para o atleta é fundamental para que ele possa dar uma reciclagem no pensamento dele, o que é treinamento. Ali, nessa clínica, que é a minha primeira clínica da M. Latuf, eu vou mostrar para vocês tudo aquilo que eu ensinei para os meus atletas que foram campeões e aqueles que também não foram campeões, mas são campeões da vida. Boa. E quais são os diferenciais dessa clínica em comparação às outras iniciativas já feitas aqui no Brasil? O diferencial na minha clínica é que vão ser 6 horas de treinamentos na borda, né? Isso daí para o atleta, também para o profissional e também para o estudante. Isso daí ele poderá assistir 6 horas de treinamentos, como eu faço sempre, todo dia na borda de piscina. E além disso, a gente vai ter palestra com o psicólogo, nosso querido Lula. Olá. Com a nutricionista, a Dani Lovatel, e com o biomecânico José Newton Pereira. Então são 3 que vão fazer parte dessa clínica, além do Ricardo Kojima, que foi meu atleta, campeão brasileiro, nadou um 400 medley muito bom. Eu lembro da 4,18 no 400 medley, há 10, 15 anos atrás. Ele vai estar comigo na borda de piscina. E como vai ser a dinâmica todos esses 2 dias aí, tanto para os atletas quanto para os técnicos, professores, participantes? Como que vai ser essa dinâmica? A dinâmica será na sexta-feira, a gente vai fazer a chegada do público, né, de quem vai participar. A gente vai entregar uma camiseta da Speedo, né, que é o patrocínio da Speedo também. A gente vai entregar um livro,
esse aqui, ó, que vocês estão vendo, o meu livro, tá muito bom. E nós vamos entregar uma touca também da Speedo na sexta-feira. No sábado de manhã, nós vamos ter 2 horas de treinamento das 7 às 9. Aí nós vamos ter a palestra, se não me engano, eu não lembro direito se é do Lula. Não, no, Lula sábado, é à tarde. no sábado é a minha. De sábado manhã, à tarde. de manhã, palestra da Dani Lovatel e do José Nilton Pereira. Após isso, um almoço. O almoço não faz parte da clínica, cada um pode almoçar onde quiser. À tarde, nós vamos iniciar com uma palestra do Lula Feijó. Ele vai falar sobre psicologia, sobre treinamento mental. Aí, às 4 horas até às 6, mais um treinamento. Aí, noite livre. No outro dia, domingo de manhã, às 7 horas da manhã, nós vamos outro treinamento até às 9 horas. E depois das 9, a gente vai fazer uma palestra. Eu vou fazer uma palestra falando sobre motivação e falando tudo sobre treinamento. E dentro da clínica mesmo, o profissional que estiver lá ou o estudante, ele vai ter todo o suporte para conversar comigo, com o Lula, com a Dani Lovatel, tete a tete ali, e saber ou tirar suas dúvidas. Muito bem. E você viveu mais de 3 décadas ali dentro do Unisanta, uma das pioneiras do trabalho multidisciplinar. Isso já existia em alguns clubes, mas não focado só para natação. A gente tinha grandes clubes, mas era em todos os esportes. A Unisanta foi só para natação com essa equipe multidisciplinar. Qual que é a importância da atuação nessa clínica com essa equipe multidisciplinar? Como você falou, biomecânico, nutricionista, psicólogo. Acho que é muita experiência, né? Eu, em 2004, quando eu estava na Unisanta, foi cogitado a gente fazer uma equipe multidisciplinar e a gente conseguiu fazer isso muito bem, né? A gente tinha psicólogo, a gente tinha o médico do esporte, a gente tinha massoterapeuta, biomecânico. Então, foi o primeiro time a fazer esse trabalho com uma equipe, a gente não chama nem de interdisciplinar, porque a gente tinha reuniões periódicas que a gente sentava e tentava alinhar tudo que é de fora do treinamento com o treinamento. Então, a gente alinhou muito bem isso aí. Isso daí durou anos e anos e ainda deve ter lá na Unisanta, tem na Unisanta e outros times também trouxeram, né? Na clínica vai ser muito mais fácil para mim, que a experiência já conta um pouco mais e eu sei que eu tenho grandes amigos fazendo essa parte junto comigo na hora da clínica. E o detalhe é o seguinte, né? O campeão não se faz no dia da prova, se faz antes. Palavras de Márcio Lattufi. E o detalhe vai ser com o Lula. Lula, qual que é a importância da parte mental aí na formação, na base desses atletas? Eu vou lembrar do podcast com o Richard Dan Powers, que ele fez um comentário e citou números. Os americanos gostam de números, né? E é importante falar um pouco dessa matemática para que a gente possa compreender a importância desse treinamento mental. O Richard disse que durante o treinamento, 80% o treinamento, fisiologia e técnica, e 20% treinamento mental. Na hora da prova, inverte. 80% importância do treinamento mental e 20% que já foi feito durante todo os treinamentos. Então, o treinamento mental sempre existiu, né? Se nós pensarmos que desde os primórdios dos tempos, sempre nós tivemos que ter a nosso favor a nossa mente, a nossa cognição, a nossa emoção, nossos sentimentos. Porque o mundo, a Terra, o planeta, desde a época das cavernas, né? Nós sempre fomos muito vulneráveis, muito frágeis. Então, diante dos desafios, nós tivemos que lançar mão da nossa capacidade intelectual, mental. Então, a competição é um modelo disso, né? Sem querer ser belicoso, falar de guerra, mas é um modelo de guerra, de desafio e até de sobrevivência, né? Porque hoje a gente tem largamente profissionais, nadadores profissionais. Então, praticamente muitos atletas estão decidindo a vida deles ali, né? Então, o treinamento mental tem essa importância, né? Você pode pôr tudo abaixo, tudo que foi feito ao longo de anos de sacrifício de toda a equipe, né? Pode pôr isso a perder se na hora não tiver foco, presença, competitividade.
Sim, eu tive o privilégio de entrevistar o Piovesan, um dos grandes atletas da década de 90, que ele disse que perdeu 2 medalhas pela parte mental. Então ele ficou um centésimo de ir para a primeira Olimpíada dele, onde o Brasil ganha no revezamento, ele estaria parte daquele revezamento, e 15 dias depois ele consegue fazer o tempo. Porque naquele, só precisava fazer naquele dia, só que naquele dia mentalmente ele não estava preparado. Então a importância, às vezes, de um treino de um ciclo inteiro para uma Olimpíada e você jogar fora, às vezes, por falta de um preparo mental. Mas aí, Lula, ou Lula não, Márcio, outro detalhe. E a biomecânica? Que detalhe essa biomecânica vai fazer para esse atleta? Bom, o mais importante a ação vai ser em cima da técnica de nado, né? Eu vou trabalhar isso daí dentro dos treinamentos e o Zé Nilton vai dar uma pincelada, porque ele vai ter 1 hora e 15 para falar sobre biomecânica, sobre técnica de nado. E é muito importante o atleta estar presente nessas palestras, principalmente na do biomecânico, porque eu penso assim, se o atleta não tem técnica, ele não vai para frente. Ele pode ser muito forte. Aí a gente pensa o seguinte, halterofilista, de repente, se cair na água, afunda. O nadador, ele tem que ter muita técnica para depois começar a pensar em força. E isso é uma coisa que eu bato desde 1974, que eu comecei a dar treino. Meus atletas têm que nadar, não digo perfeito, porque é impossível, mas muito perto da perfeição. E aí depois a gente pensa no trabalho de força. Então não adianta ele treinar mais que os outros se ele não tem técnica. Não adianta. Às vezes até pode suprir alguma coisa em cima disso daí. Pode até levar uma vantagem, mas ele vai chegar num ponto que ele não vai mais para frente, se ele não colocar técnica. Porque eu penso assim, ó, um atleta, vamos supor, em maratonas aquáticas, se ele não tem uma boa técnica, ele vai se desgastar muito mais do que o outro que tem uma boa técnica. Ele pode ter técnica e força, o outro pode ter... ele pode não ter técnica e ter força, e o outro pode ter técnica e menos força. Só que ele vai conseguir chegar muito mais rápido. Agora, se você pensar numa prova de 50 metros, eu já acho que inverte um pouco. Se ele não tem muita técnica, mas tem muita força, ele pode levar vantagem de quem é muito técnico e tem pouca força. Então você tem que unir o útil ao agradável. É técnica e força. Só que a técnica vem na frente. E aí você falou de 50 metros, aí vem o Lula, né? Porque aí você precisa ter a parte mental muito boa. Porque nos 50 metros, qualquer coisa que você errou, não dá tempo de recuperar. Isso que eu estava pensando. Eu até pedi uma parte, você nem precisei, que eu vou de carona na sua conversa, na sua fala. Prova de 50 metros não dá para você recuperar, né? Então, qualquer coisa, por exemplo, vai o Fratos, ele sai mal. E tem uma boa chegada, é uma prova de 50 metros. É até difícil falar nisso. Boa chegada é uma prova de 50. Então, o que aconteceu? Ele precisaria ter treinado mais a técnica de saída, de resposta, de reflexo, para ele poder minimizar, pelo menos, essa fragilidade dele. Talvez ele ganhasse uma medalha de prata ou de ouro. Então, a questão, por exemplo, da prova de meio fundo, provas mais longas, há a possibilidade da pessoa se recuperar mentalmente, se cometer alguma falha. E eu vou aproveitar e fazer um link com a questão da técnica e da parte fisiológica, que diz respeito à força que você falou, e da técnica. Não adianta você ter qualidades físicas de força, resistência localizada, resistência orgânica, capacidade vital, se você não tem uma técnica para aplicar, que é biomecânica. Que adianta se eu vou cortar alguma coisa se não tem uma faca. Você tem que ter uma ferramenta ali que a técnica proporciona. E ele falou de... você usou o que você usou de... Fala de multidisciplinar, né? Que senta junto para conversar. Interdisciplinar. Eu até vou propor um pensamento para quem está nos ouvindo, para vocês também, da transdisciplinaridade. Eu gosto da transdisciplinaridade. Quando a gente senta e conversa... E os saberes se transpassam, transdisciplinaridade. Então, através de vários saberes que são transpassados, a gente cria um outro saber. É quase que uma dialética, né? Então, é isso que eu acho que a gente pode pensar. Por exemplo, na questão psicológica com que você falou,
A pessoa que está bem treinada, que você vai dar ênfase, pelo que eu entendi, na parte técnica. A pessoa que tem uma boa técnica e treinou bem a parte fisiológica, ela tem condições de fazer um bom treinamento mental. Caso contrário, é difícil, porque ela se sente fragilizada. Eu não estou nadando bem, eu não treinei, eu faltei no treino. Então, não tem como você descolar uma coisa da outra. E aí, outro detalhe que você falou agora, Lula, que eu quero jogar é pro Márcio. Tem um livro do Massaldi, que foi professor aqui da USP, que ele fala que os 5 primeiros anos são mais importantes para a carreira de qualquer nadador. Então, ele falou muito, mas às vezes o Bruno Fratos faltou ali treinar um pouco mais a chegada, treinar a saída. Mas às vezes não foi a base, que às vezes não foi dado isso na base, e falar da importância dessa formação, que às vezes não adianta pegar o atleta, fazer o treino que for, a técnica que for, treinar 365 dias do ano, se ele não teve a base boa. Com certeza. Eu penso assim, que tudo começa lá quando o garoto é mirim, né? O mirim 1, tem o mirim 2, e esse trabalho de fundamentos, saída, viradas e técnica, o profissional que está na base, ele tem que ganhar tempo, não é nem perder tempo, ele tem que ganhar tempo com esses detalhes. Porque lá na frente, certo? Ele vai entregar um atleta perfeito ou quase perfeito, né? Que não tem um atleta perfeito, para que o profissional que é o responsável pela equipe juvenil, júnior, sênior, ele possa fazer um trabalho pensando muito mais no treinamento do que corrigir. Então, isso é fundamental. E isso era uma coisa que a gente tinha muito colocado lá na Unisanta, que a gente tinha o Claudinho, né? Depois vinha o Rogerinho no Petis, aí depois vinha a Maressa no infantil, que eram excelentes, que são, né, excelentes profissionais, que trabalhavam muito bem isso aí. Tanto é que você pega aí um garoto que, eu vou falar o nome, Felipe Ribeiro, ele veio lá da base, veio do Rogerinho, da academia do Rogerinho, só que o Rogerinho já era do Petis, lá na Unisanta, aí passou pela Maressa e veio para minha mão e foi o primeiro atleta e o único do Brasil que fez 49 segundos como juvenil. Perfeito. E aí a gente já falou o detalhe do psicólogo, do biomecânico, agora a gente vai falar do detalhe do nutricionista. Qual que é o papel do nutricionista nessa clínica e também na formação? Porque hoje é muito acessível a gente comer coisa mais industrializada, mais prática, mas o atleta não, ele tem que saber o que comer e às vezes até na parte do doping, não dá para ele ficar tomando qualquer coisa, tô com dor de cabeça, vou tomar qualquer remédio. Então, qual que é a importância desse nutricionista? Bom, a importância da Dani na clínica é que ela vai colocar para os atletas informações sobre... Eu até pedi para ela isso daí, sobre quais são os alimentos e como que você tem que se alimentar antes, durante e depois do treinamento. Porque antes, você vai ter que captar energia para você gastar no treinamento. Durante, se o treinamento é de 2 horas, em 1 hora já depleda todo o glicogênio, você tem que ingerir alguma coisa para você continuar no mesmo nível de treinamento. E depois, para recuperar para o treino seguinte. Então, essa vai ser a tônica da nutricionista dentro da palestra que ela vai fazer. E isso é o mais importante dentro da natação. Eu pego atletas que às vezes não têm esse costume de se alimentar, mas você vê, esse ano eu peguei um atleta que ele chegou para mim, a hora que acabou o primeiro treino, ele ia para a musculação, eu falei, você vai comer o quê? Nada. Eu falei, então amanhã, se você não trouxer o alimento que você tem que comer, eu já te falo, se você não souber, você não vai treinar musculação. Porque não adianta, não tem efeito. Tem que ter um efeito isso, né? Então, aí depois ele começou a pegar esse ritmo. Você vê a foto dele em dezembro e a foto agora é outra. Porque para você criar músculo, você precisa estar bem alimentado. Que em vez de ter melhoras, você começa a ter pioras, se você não Com tem certeza. alimentação. Então, a importância até da orientação ali, do olhar do técnico. E aí a gente vai falar desse técnico, desse professor, que também estarão presentes aí na clínica. Qual que é a importância dessa formação? Eu posso fazer um comentário a respeito? Claro. Posso? Pode. Desculpe, te atropelei, né? Quando se fala de alimentação, temos que pensar que ela também se interlaça com a psicologia. Por quê? O intestino é o segundo cérebro.
90% da serotonina é produzida no intestino, só para exemplificar. Então, o atleta que não tiver uma alimentação adequada, principalmente alimentos que são inflamatórios, ele não vai ter um bom intestino. Então, aí não adianta técnica, não adianta fisiologia, não adianta psicologia. Porque não tem de onde tirar. Ele está sem condições de ficar tranquilo, com uma boa respiração, que é a base da tranquilidade. Por quê? Porque ele não tem a dopamina, a serotonina sendo produzida a contento. Então, é importante pensar nisso. Muitas vezes a pessoa... O intestino é nossa raiz. Imagina uma árvore, ela tem a raiz na terra. Nós somos semoventes. A gente anda, somos seres que caminham e tal, que não ficam parados. Então, a raiz nossa é o intestino. Pensem nisso. E essa raiz tem que estar onde? A raiz, ela está numa terra boa. O que acontece? A árvore, a planta vai ficar saudável. Então, a nossa raiz não tem ali um humus, uma terra saudável, que são os alimentos. Então, como é que essa árvore vai ser saudável? Como é que ela vai dar frutos? Como é que ela vai resistir a uma tempestade, digamos, uma competição? Não, com certeza. E aí, outro detalhe é a formação aí desses professores, desses técnicos ou futuros professores e técnicos. Você também tem esse olhar para pensar desses professores replicarem o que você vai passar para esses alunos, atletas, para outros aí no Brasil? Com certeza. A ideia é essa daí, né? Tanto é que eu estou com uma ideia de setembro lançar uma mentoria para passar para aqueles alunos ou técnicos que estão querendo evoluir na profissão, desculpe, querendo evoluir na profissão, para que eles possam ter um up, né? Porque eu tive esse up, né? Eu fui um técnico que eu me espelhei muito no Richard Powell, porque quando eu comecei a trabalhar com natação, logo apareceu um atleta, Custódio Leite Ribeiro, que foi campeão brasileiro na prova 50, 100, 200, 400 e 1.500. Não tinha 800, senão ele teria sido campeão. Aí fomos para um sul-americano, ele foi vice-campeão, perdeu para um atleta da Venezuela, Rafael Vidal, que foi medalhista olímpico. Ele foi vice-campeão em todas as provas, que o Rafael Vidal nadava todas as provas dele. E aí me chamaram, que tinha técnico do ano, tudo, me chamaram para mim fazer uma palestra. Eu falei, porra, o que eu vou falar lá? Entendeu? Nossa, eu não sabia. O que era do feeling que eu tinha de antes do Richard Powell. Era do feeling. E aí eu comecei a falar, não, tem que estudar. Aí eu comecei a estudar livro de fisiologia, comecei a conversar com outros técnicos. Até outro dia saiu uma nota do Pucialdi, né? Que esse era o cara, que era o Dalteli Guimarães, né? O Dalteli Guimarães. Eu falei, esse cara era o cara mesmo, que eu lembro direitinho que uma frase dele que ele falou assim, ó, o descanso faz parte do treinamento. E ali ele falou porque a equipe do Brasil no Sul-Americano não estava nadando bem. E muita gente, pô, por que isso, por que aquilo? Aí ele falou, o descanso faz parte do treinamento. Se você não descansar, você não tem desempenho, entendeu? E o descanso é muito importante, que seria o polimento, né, em relação. Mas o pensamento meu é, dentro dessa clínica, passar tudo que eu sei, conversar, passar tudo que eu sei também nas conversas para os técnicos e alunos. Então, um outro detalhe, né? Você falou que o descanso faz parte do treinamento. A gente falou muito de técnica, biomecânica, nutricionista, a parte psicológica. Acho que uma parte que a gente também tem que falar é a parte de descontração ali também da equipe. Também não é treino o ano inteiro, 365 dias. Tem momentos ali que você precisa também dar um treino mais descontraído, dar mais um jogo, dar uma brincadeira, um trabalho de sociabilização, para também dar essa quebra no treino. Ó, eu tinha na Unisanta, eu tinha bastante isso daí, né? Mas hoje eu não posso porque eu tenho só 2 horas para dar treino. Então, o que a gente faz? O que os pais até do pessoal que trabalha comigo fazem? Eles fazem um jantar, entendeu? Uma festinha, noite do hambúrguer. Então, essa é a nossa descontração. Porque o que eu penso é o seguinte, na época da Unisanta também não era muito.
entendeu? A gente tem que trabalhar, porque o tempo dentro de um clube é muito corrido. Então, sai um time, entra outro, sai outro time, entra outro. Então, você não tem muito tempo. Revezamento, a gente fazia, entendeu? Quando a gente teve a pandemia, a gente fazia algumas coisas também referente a uma descontração, porque a gente sabia que não ia ter competição tão logo. Então, isso daí a gente faz sim. Talvez uma coisa fora da competição, marca uma açaí, uma pizza. É isso aí. E é uma coisa de extra, né? Tanto é que sábado agora eu fui... O pai e a mãe de um atleta meu, do Gabriel Galuzzi, me chamaram para almoçar. Eu falei, pô, eu vou lá com eles. No sábado à tarde, nós fomos lá, almoçamos, trocamos ideias, sorrimos. Isso é muito importante para engajamento, né? Para você, para o atleta, sentir que você não é só técnico dele, você é amigo. Sim. Isso que é mais importante. Esse é o sentimento de pertença que a gente nomeia na psicologia. Sentimento de pertença foi o que fez eu me tornar um nadador. Quando eu percebi que eu era querido, que eu era necessário para uma equipe, que esse sentimento de pertencer, aí eu comecei a minha carreira como nadador e depois como técnico. E eu quero aproveitar para falar do approach, do descanso. Então, isso do Alteli, eu conheci o Alberto Cler como assistente do Alteli. Então, o Dalteli falando isso é muito importante isso, eu já gravei na minha mente, porque o descanso, ele traz um convite diametralmente oposto à ansiedade. Então, os técnicos são muito ansiosos. Muitos técnicos erram no approach, no descanso, porque eles são inseguros e ansiosos. Então, eles ficam querendo, não, mas será que eu não estou descansando muito? O atleta não vai perder condição e tal. Então, também os técnicos têm que pensar em treinamento mental. Porque senão ele pode estragar o trabalho todo, fazendo o atleta chegar com overtraining, o atleta chegar cansado na competição. Então, para a gente caminhar para o fim aqui, Márcio, queria que você deixasse suas redes sociais, para quem quer conhecer mais do Márcio Lattufi, falar sobre a clínica, os últimos detalhes, aonde a pessoa faz inscrição. Agora é a hora do jabá. Então, sobre a clínica primeiro, né? Você pode entrar no meu Instagram, @MárcioLattufi, você vai lá na bio, lá tem um link, você acessa o link, ele vai cair direto no meu WhatsApp e aí a gente conversa. Aí eu passo os maiores detalhes para vocês. As minhas redes sociais, Instagram, @MárcioLattufi, Facebook, @MárcioLattufi, LinkedIn, Márcio Lattufi. E qual a outra rede que tem? Tem um monte de rede, né? TikTok. Todas, TikTok, Márcio Lattufi também, tá? Colocou Márcio Lattufi, você vai conseguir achar qualquer rede que eu tenho. E Lula, quais são as suas redes? Deixa aí as últimas mensagens. Instagram, @psicoterapia positiva. Lá tem no perfil as minhas referências. Eu estou à disposição para conversar. Quem quiser, eu trabalho com natação, faço uma... Não, eu trabalho com 2 atletas meus. É verdade. Eu atendo 2 atletas da equipe do Márcio e eu trabalho com natação, um método Nadar Sem Medo, para pessoas que têm dificuldade de aprender a nadar, que têm, muitas vezes, uma fobia específica, né, de nadar. Então, quem quiser conversar sobre isso também, estou à disposição. Quiser me visitar, assistir uma aula minha, entre em contato. Então, @psicoterapia positiva. Se você quer saber mais sobre o método Nadar Sem Medo, a gente fez uma entrevista especial sobre isso. Então, escreve aqui nos comentários, eu te mando o link, que vale muito a pena você conhecer essa metodologia. Então, agradecer aos nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade, a Flote, materiais de natação, o aplicativo da Swimtrack, plataforma Educar, a metodologia Raizo e a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Muito obrigado por ajudar nesse projeto e obrigado a vocês. Se você ficou até o final, essa entrevista fez sentido, compartilha com quem pode estar nessa clínica, seja atleta, seja professor. Tem mais uma coisa, lá no Instagram também, se você quiser ler esse livro, que para mim eu acho que está espetacular, você pode adquiri-lo no Instagram. Então corre lá no Instagram, @Márcio Lattufi, tanto para a clínica quanto para o livro. Então, muito obrigado para vocês que estão aí do outro lado. Obrigado, Márcio Lattufi. Obrigado, Lula. E até a próxima entrevista.